A arbitragem brasileira é ruim, isso é um fato. Nossos árbitros não são tão bem preparados, os jogos aqui são apitados com uma qualidade inferior à das grandes ligas no mundo. Acho que isso é indiscutível. Mas quero dizer que os nossos árbitros têm sócios na ruindade do apito nacional. São os jogadores e os dirigentes brasileiros. Eles não são vítimas, eles são sócios da má arbitragem que acontece aqui. Ontem, por exemplo, no Clássico Paulista, a Edna Alves já entrou em campo pressionado, porque o Santos fez uma nota antes do jogo, dizendo que não vetava a Edna, mas também não confiava tanto, torcia para que ela não errasse, ela já entrou pressionada. E aí, durante o jogo, eu não vi a Edna cometer nenhum erro daqueles chamados capitais, né? Erro em marcação de pênalti, em anulação de gol. Ela, com o auxílio do VAR, acertou nos lances capitais da partida. Por que, então, o nome, a palavra Edna, estava no Trend Topic? Era das coisas mais faladas no Brasil naquele momento. Por quê? Porque, além do machismo de ser uma árbitra mulher, a gente aqui, no futebol brasileiro, é insuportável com qualquer coisa que o árbitro marque. Então ela apitava uma falta simples, banal. Na hora, já tinha um bolinho de jogador reclamando, fazendo escândalo, caras e bocas, sabendo que ela já estava pressionada, que já havia um clima de insegurança na arbitragem dela. Os jogadores se aproveitaram disso e tentaram fazer do jogo algo insuportável. Tentaram fazer do jogo um jogo inapitável. E quase conseguiram. Ok, ela picotou o jogo, ela parava demais a partida, mas ela não é a única a fazer isso. É a média. E se aproveitando de ser uma mulher que já entrou pressionada, os jogadores ajudaram a estragar a partida no Morumbi. Não ajudaram em nada. Em nada. E aí o São Paulo reclama dela depois da partida, mas deixando claro que ela não errou em lances capitais. Gente, a vitória do Santos é porque o Santos jogou, foi melhor do que o São Paulo em alguns momentos. São Paulo não deu sorte, teve gol anulado por detalhe no gol do Eric, e vida que segue. A Edna não tem culpa nenhuma na vitória do Santos. No jogo do Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo, o árbitro foi escolhido pelas duas equipes. Havia um consenso. E aí começa o jogo, ele é fraco, o Bruno Mota Correia, como a média dos árbitros brasileiros. E em vez de ajudar a partida a seguir, os jogadores também pioram o espetáculo, cara. Qualquer faltinha, qualquer coisa tem bolinho de jogador, eles vão enervando a arbitragem, enervando o ambiente. Eu queria propor um pacto, cara. Já que a nossa arbitragem não é boa e ela não vai melhorar da noite para o dia, depende da formação de novos profissionais, do aprimoramento dos atuais, não vai ser na semana seguinte que a gente vai resolver o problema da arbitragem. Que tal jogadores e dirigentes ajudarem um pouco? Deixa a partida seguir um pouquinho. Só que a gente tem um fetiche aqui. A gente fala muito de arbitragem. E sabendo que no dia seguinte, a grandes jogos, a arbitragem sempre será assunto, os jogadores provocam muito isso. Eu queria propor esse pacto. Será que jogadores e dirigentes e treinadores podem ajudar a ter um futebol menos escandaloso, menos histérico, ajudar a diminuir esse fetiche pela arbitragem? Ela é ruim, ela não vai melhorar, mas ela fica ainda pior diante do comportamento péssimo, terrível de jogadores, dirigentes e técnicos à beira do campo. Será que dá para ajudar um pouquinho?